Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Clima completamente tenso, né, de tudo que está acontecendo aí em relação a áreas no Palmeiras. E agora a gente tem informação do Nino também, né? Segundo informações que saíram hoje, o Nino também está próximo ali de ir para o Palmeiras. Meu amigo, uma situação muito complicada. A diretoria do Fluminense, pelo menos a informação que sai agora, é que está estudando se vai de fato fazer a contraproposta, porque o Fluminense tem esse direito, né? O direito ali de cobrir a proposta do Palmeiras e trazer o Aras para cá. Só que, meu amigo, não é só isso. Tem um monte de coisa acontecendo. No meio disso tudo surge um novo alvo, né? A situação de Buanga começa a ficar de lado. A gente vai trazer tudo para você aqui nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de arrebenta no like. Por favor, tá, gente? Clica nesse like, clique no gostei, porque a situação é esquisita. Vamos começar pelo começo, porque eu preciso trazer esse vídeo aqui para você. Na coletiva que teve, né, do Matheus Montenegro como presidente do Fluminense, foi perguntado para ele, óbvio, em relação ao Arias. O que ele disse foi isso aqui. Então vamos relembrar o que ele falou, tá? Para a gente ter ali um porquê, trocar uma ideia. E o nosso planejamento é para exercer a preferência. A gente não sabe quando vai vir essa proposta, de quanto vai ser e qual o valor o Wolves aceitaria fazer, mas a gente tem um planejamento sendo montado para exercer a preferência. Beleza, então o Matheus Montenegro ele vai falar o seguinte, que tem um planejamento na época, né, sendo montado, né, todo um planejamento montado para que o Fluminense conseguisse exercer o seu direito em contrato, tá, de cobrir qualquer proposta. Pensando nisso, já o Palmeiras jogou o preço do John Arias lá em cima, lá no alto, né? E claramente esperou o Fluminense estar engatilhado com um jogador que demanda uma grana alta também, que é o caso do Denis Buanga. Então, parece que foi tudo esquematizado realmente para que o Fluminense não conseguisse, de formas financeiras, né, cobrir essa proposta. Porém, entretanto, todavia, a informação que sai hoje da galera do GE é essa daqui, ó. O Fluminense está de fato estudando fazer essa proposta, tá? Fazer essa contraproposta. Então, o que eu quero dizer é, existe hoje dentro do Fluminense isso aqui, ó. Fluminense estuda a viabilidade para cobrir a proposta, né, de 155 milhões de reais, aí, 25 milhões de euros. A volta do colombiano ao tricolor ainda não está descartada, tá? Apesar da preferência de compra acabar hoje. Então, assim, meus amigos, não tem novela. No dia de hoje, nós vamos saber se o Fluminense vai conseguir ou não cobrir a oferta do Wolverhampton. Só para você ter ideia, caso o Fluminense faça isso, vai ser o maior investimento da história do clube por muito, por demais, né? Por muito, porque até aqui a gente tem o Thiago Neves, né? Também foi uma grana muito alta. A gente tem o Canóbio mais recente, né? Que foi ali 6 milhões de dólares ou euros, né? Valor baixo. E a gente agora tá falando de 25 milhões de euros, né? A gente tá falando aí, meu amigo, de muito dinheiro, né? E claro, como eu disse para vocês ontem, informação aqui do canal Hora do Flu, eu trouxe para vocês ontem que eu consegui uma informação assim quando saiu a situação do Ares. Eu não sei se você conseguiu ver o vídeo, porque nós lançamos esse vídeo mais tarde, mas o que a gente ouviu era, se o Fluminense for para, de fato, fazer essa contraproposta e trazer o Ares, pode esquecer nosso querido Denis Buanga, tá? É um ou outro, eu até tenho aí o vídeo, vai lá, assiste, tenho certeza que você vai gostar. A gente trouxe outras questões também, como o do próprio Matheus Montenegro, já estava ciente de tudo que estava acontecendo, e realmente é isso o que está rolando, e nós estamos vendo isso. Bom, pessoal, muita gente já está cravando que o Fluminense não tem nem condições financeiras para fazer isso. Eu duvido também que essa proposta do Palmeiras ela está sendo feita
de forma à vista ou com poucas parcelas, eu não acho que é isso, até porque a gente tem um Palmeiras, desculpa, que investiu muito na temporada passada, então não sei como que está hoje a condição financeira deles fazerem um aporte muito grande e rápido. Pode ser que essa proposta seja proposta muito diluída. E vale lembrar que o Fluminense tem sim granas a receber do Ares. O Ares não foi pago totalmente, muito longe disso, né? A gente só tá falando, gente, do Ares ficou só 6 meses lá fora, né? Então, existe ainda dinheiro a receber, né? Que pode, obviamente, ser jogado no rolo aí. Mas o que está acontecendo é toda essa questão. Agora, falando do ponto do jogador, que eu acho que é importante a gente trocar essa ideia, é que Ares prometeu que voltaria pro Fluminense, né? Ele falou que no Brasil só jogava no Flu. E outra coisa, eu não tô inventando isso aqui não. Eu tive que separar isso pra gente ver junto, né? Olha o que o Ares falou. Deixa eu colocar aqui. O Ares disse isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito sério, né? Não se brinca com isso. Porque, querendo ou não, concordando ou não, e eu não concordava, nunca concordei em vender John Ares. Eu falava, deixa ele aí, ele tem contrato, ele tem que ficar aí. Mas eu sempre falei isso. Mas querendo ou não, o Ares falou isso aqui também, ó. Falar abertamente aqui, não vou me alongar muito porque eu vou voltar, algum dia eu vou voltar aqui no Fluminense, com certeza no dia que eu estivesse voltando para o Brasil, eu vou voltar para o Fluminense, eu posso falar tranquilamente. Então, assim, ele não tá falando que um dia vai voltar. Ele deixou muito claro que no dia que ele voltar ao Brasil, e é o que pode estar acontecendo agora, ele disse com muita tranquilidade que voltaria para o Fluminense, não é isso? Porque para mim, uma das grandes lições que me deixou minha avó, que em paz descanse, minha mãe e meu pai, Então falou até da avó, da família dele, que foi uma lição que ele aprendeu. é que você sempre tem que ser leal Tem que ser ao que leal. você sente. Não tem nada no mundo, não tem dinheiro que possa comprar a sua essência, o que você representa, os valores que você representa. Aí que tá, né? O Ares falou exatamente isso, que não há dinheiro que possa comprar lealdade, é ser leal, é ser leal. E eu vou te falar, eu acredito que caso o Ares aceite essa proposta, tá, pessoal? Igual já tem gente falando, mas o Ares já aceitou a proposta do Palmeiras, ele tá inclinado aí pra lá. Mas assim, eu quero esperar, porque, cara, a gente tá falando de um jogador, e aqui eu não tô botando mão no fogo por Ares não, tá? Apesar de gostar muito do jogador, acho que o Ares é incrível, mas assim, incrível como, sabe, jogador, jogou muito bem pela gente e tal. Agora, eu até acho que quando ele conseguiu que o Fluminense o liberasse, era muito nesse acordo de tipo assim, olha, estamos te liberando agora. Olha o que estamos fazendo por você. Eu espero que futuramente nós tenhamos de você essa reciprocidade, né? E o Ares falou que não há dinheiro que compra lealdade para lá. Então, assim, eu quero muito ver até onde vai isso daí. Porque se o Ares, de fato, está concordando em ir para o Palmeiras, aí já não é problema meu, não é problema seu, é problema do próprio Ares. Porque, assim, tu quer sair do Fluminense, tá tudo bem, ninguém precisa prometer que vai voltar para cá, ninguém precisa fazer promessas, mas quando você coloca palavras como ele falou, e como eu disse, envolvendo até a sua própria família, sobre lealdade, e no fim das contas ele amassa tudo isso e vai pro Palmeiras, aí é problema dele. E sinceramente, se o Arias faz isso, eu que sempre fui um cara, né, que gosta do jogador, eu vou ser o primeiro a falar, esse é mau caráter. É mau caratismo. Porque você uma hora fala uma coisa e depois, na hora de cumprir o que você falou, você não cumpre. Então, isso é mau caratismo. Então, assim, eu tô calma, eu tô na esperança. Acho também que é injusto o Fluminense ter que pagar 25 milhões de reais, de euros, desculpa, agora, para ter o Arias 6 meses depois, sendo que ele que quis realizar, né, de fato, o sonho dele de ir lá para fora, tá? Eu não tiro aqui também a responsabilidade da diretoria do Fluminense, né, em realizar sonhos. A gente precisa parar com isso. Não tem essa, é contrato. Tá com contrato? Fica aqui, não tá, meu amigo? Não, contrato. Paga multa, eu não sei. Mas assim, a gente precisa defender o nosso. No fim das contas, eu acho que tá todo mundo errado no fim dessa história aí. Agora, fica a critério do Fluminense. Vai tentar fazer isso? Vai investir 25 milhões de euros no Arias? Gente, o Arias estava aqui 6 meses atrás.
a gente vai continuar precisando de um centroavante, né? A gente vai precisar, a gente continua precisando de um zagueiro bom. Então, assim, eu sinceramente eu não sei. Eu sinceramente estou de mãos atadas. Eu não sei se vale a pena. Não, mas o Arias é incrível, é incrível. Gente, mas o Arias não joga sozinho, não. O Arias, se não tiver um bom centroavante também, ele tá lascado, né? Então, assim, eu sinceramente acho que o caminho correto seria o Arias, de certa forma, recusar a proposta do Palmeiras. Falar, olha, Palmeiras, maneiro, mas eu não quero jogar aí. Se eu tiver que jogar no Brasil, eu quero cumprir meu contrato no Wolverhampton, quero ficar aqui na Europa, quero meu sonho. Gente, é o sonho dele, já acabou o sonho, né? Então é isso. E outro assunto, agora pulando, agora o Nino também, né? Assim, cara, é isso que eu te falo. Ó, uma coisa que eu acho que ficou muito clara aqui é que não tem amigo, né, Mário? Né? O Mário Bittencourt falava, a Leila, que é muito a minha amiga. Pô, pelo amor de Deus. É só o Fluminense que quer ter esse tipo de amizade. Gente, não tem que ter amizade com o diretor de ninguém, não. Nós precisamos pensar na gente. Porque, ó, a oportunidade que o Palmeiras está tendo, eles não estão errados, não. Eles não estão errados, não. Se eu fosse palmeirense, eu ia estar rindo. Eu ia estar, é isso aí mesmo, vamos pegar os caras. Porque pensa, se eles contratam Arias e Nino, eles vão elevar o nível deles e vão prejudicar a gente. Então, assim, é win-win. Eles só saem ganhando, né? Aí a informação do GE hoje é que o Palmeiras avançou por Nino, né, e negocia uma liberação com o Zenit. O Zenit ainda não concordou em liberar o cara, porém, o clube paulista enviou um representante para Abu Dhabi, né, onde o Zenit está disputando amistoso para tentar destravar o negócio. Então, assim, o que era para o Fluminense fazer em relação a Nino, que é enviar alguém ir para lá tentar essa liberação, que é, no caso, o Fluminense, que quer muito Nino, pelo Nino da história, capitão da Libertadores, né? Mas quem tá fazendo todo o esforço pelo Nino é o Palmeiras, que nem tem vínculo nenhum, só que é o jogador porque sabe que o jogador é um bom jogador. Então, assim, meus amigos, existe uma possibilidade grande da gente ver John Arias e Nino no Palmeiras, né? Algo que, sinceramente, eu não sei você, mas eu consigo enxergar como algo muito humilhante. Eu acho muito humilhante. São dois jogadores gigantescos para nossa história e o Fluminense vai sair de mão vazia. Isso se não perder o Buanga por causa de toda essa questão do Arias. Então, assim, eu acho que se tivéssemos em um jogo de xadrez, a gente certamente estaria vendo o, o Fluminense bem acuado. Talvez ainda não seja um checkmate, mas aí o Fluminense vai ter que tirar recurso de muitos lugares. Porque o certo mesmo era ter Arias e o Boanga. Aí fechava aquele cara e era campeão de tudo. Mas o mundo real não é assim. Então existe esse meu medo da gente estar nesse jogo de xadrez e atualmente a gente está em checkmate, né? Não sei se a gente ainda tem mais uma ou duas jogadas, porque a diretoria do Fluminense ainda não jogou no prateleiro. No tabuleiro. Falei prateleiro. No tabuleiro. O jogo tá com a gente. O Palmeiras fez a jogada. A Leila fez a jogada. A Leila antecipou. O Fluminense, nesse momento, no tabuleiro, parece cercado. Mas vamos ver o que a diretoria do Fluminense vai fazer. Você vai conseguir, com certa estratégia, reverter essa situação do Arias, sem se envolver, que eu acho que seria o ideal. Liga pro Arias. Fala, cara, tu tá indo pro Palmeiras mesmo? Ah, eu tô. Cancela isso aí, mano. Não sei, tenta um desenrolo informal, porque não tem condições financeiras hoje do Fluminense resolver tudo agora. O certo seria esperar para depois, né? Mas então, assim, a gente tá nesse checkmate. Espero que o Fluminense consiga hoje resolver alguma coisa. E que, pô, o Superbet ajude, sei lá, Puma, não sei. O Fluminense vai ter que dar o seu jeito de tentar sair dessa sinuca de bico. Porque senão, galera, fica muito ruim pra diretoria também. Porque pensa, é o início do trabalho de Matheus Montenegro, que estava de fato fazendo uma boa janela, né? James, Arana, né? Você estava aí fechando com o Buanga, que também é muito, muito legal. Então, assim, acaba tudo ruindo, né? Saiu uma informação agora do PVC
dizendo que Fluminense tenta nos bastidores igualar a oferta do Palmeiras por áreas. Atualmente, o Palmeiras é favorito para contratar o jogador, mas o Flu ainda tem chance que pode exercer a cláusula de preferência até meia-noite de hoje. Então o Fluminense está tentando atravessar esse negócio sim, porém, gente, se vem áreas, não vem Buanga. Então é isso que a gente tem que ficar ligado. Se vir os dois, é o Fluminense dando all-in. Aí não tem muito o que pensar. No mais, fique ligado que aqui a gente vai trazer mais informações para você. Finalizando, André, né, do Sentimento Tricolor, também informou, um abraço para ele, que recebeu de uma fonte próxima ao Arias, que o Fluminense vai tentar atravessar o negócio. Isso não significa que o Fluminense vai necessariamente cobrir a proposta. Segundo ele, o lado emocional e afetivo da promessa de Arias estão sendo colocados em xeque. É aqui que eu acho que o Fluminense tem que lutar mesmo. Não é questão de dinheiro, é questão do que foi prometido. Porque o próprio Arias falou que não é dinheiro, né? A decisão tomada pelo jogador vai surpreender muita gente. Então, assim, eu sinceramente acho que a jogada do Fluminense hoje não é fazer o que o Palmeiras está fazendo, que é botar dinheiro na mesa, porque a gente não tem. A gente tem que botar o que a gente tem. O que a gente tem? A identificação do jogador, de certa forma. Ele é um cara ídolo e importante para a história do Fluminense. Você tem que usar isso. E o que ele falou antes de sair daqui, do acordo que ele tinha. Tu acha que ele não tinha um acordo com o Fluminense, de voltar pro Fluminense? Por isso que o Fluminense liberou ele? Então, são essas coisas, né? A estratégia do Fluminense agora é emocional. É ir para a parte emocional. Porque dinheiro, galera, não dá para competir com o Palmeiras. Isso aí é fato, tá bom? Mas fique tranquilo que a gente vai trazendo mais informações para você. Sobre o novo alvo que eu trouxe, é que hoje saiu uma informação do Ramiro, que o Fluminense e Santos estariam interessados ali no Emiliano Gomes, né? Para quem não lembra, Emiliano Gomes já quase veio para o Fluminense, chegou a ficar bem avançado. Hoje ele está lá no Puebla, do México. É um jogador novo, uruguaio, 24 anos, tem bons números, né? Nada muitos absurdos assim, mas a gente tá falando no Puebla, por exemplo, são 24 jogos, 8 gols e 5 assistências, né? 13 participações em jogo em 24 jogos, né? 3 participações em gol em 24 jogos. Muito bom o jogador. É um jogador muito promissor, brigador também, um cara de velocidade, de arranque, né? E se você não lembra, lá em dezembro a gente trouxe informação aqui, ó, do Hora do Flu para você, que ele era, Hora do Flu e bastidor do Flu, né? Que ele era bem avaliado internamente, ó. E tá rolando isso aí. Tá rolando isso aí mesmo, do Fluminense interessado. É o que tá saindo na mídia, a gente sabe que é um jogador que realmente interessa, mas vamos ver o que vai acontecer. Acho que a gente vai ter aí novidades nos próximos dias, tá, pessoal? Então é isso. A gente tem aqui, ó, mais uma informação para finalizar. Nas próximas horas, o Fluminense irá decidir se entrará de vez no negócio com o Palmeiras, por John Arias, ou se deixará o colombiano de lado e fechará com o Denis Buanga, né? Então é o que está em jogo, uma coisa ou outra, como a gente já tinha adiantado ontem, tá? No mais é isso. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like, ativar o sininho do tricolor e muito obrigado pela presença de todos vocês. E é isso, galera. É o Fluminense lutando com as suas armas, né? Armas de... Porque não tem dinheiro, tem que tentar de outro jeito. Se inscreve, gente. Beijo no coração. Fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal. Você que chega até aqui no fim do vídeo. Você é muito importante. Fica na Hora do Flu. Valeu.